Caríssimos amigos, é um prazer, né, muito grande, né, estarmos reunidos novamente junto a essa querida casa de queridos amigos, verdadeiros irmãos, para estudarmos um pouco mais dessa doutrina fantástica que é a doutrina dos Espíritos. Né? Nossas primeiras palavras são sempre de agradecimento pela oportunidade de estudo e da convivência fraterna na casa espírita, entre, principalmente, né, aqueles irmãos. Vamos então fazer a nossa prece inicial para darmos início, né, para iniciarmos o nosso estudo. Querido Mestre Jesus, mais uma vez nos encontramos reunidos em Teu nome, hoje em especial, na casa da Ordem Espírita Cecília, casa de queridos amigos, verdadeiros irmãos, para estudarmos um pouco mais da Tua doutrina, essa doutrina de amor, que tanto nos reconforta e nos direciona junto à vida. Que possamos alcançar todos os objetivos traçados por Ti para a nossa noite e que os mentores espirituais dessa casa possam nos envolver, nos amparar, para que consigamos juntos alcançarmos esses objetivos. Sendo assim, felizes e agradecidos, pedimos a Tua permissão, a permissão dos mentores dessa casa, mas sobretudo a Deus, para darmos por iniciado o nosso estudo nessa noite. Que assim seja, graças a Deus. Então, né? A doutrina espírita, queridos amigos, nos apresenta as leis fundamentais, né, que regem a vida. As leis divinas e naturais, ou seja, as leis de Deus. Né? Leis que regem tudo e todos no universo. Dentre elas, temos a lei de progresso. Né? Sendo assim, todos os orbes, os mundos, também, né, estão regidos por essa lei. Se ela rege tudo, né? Não só nós, mas também os orbes. A doutrina espírita nos mostra que as condições evolutivas dos mundos são muito diferentes, né, entre si, né? E que essas diferenças estão assim diretamente ligadas ao estágio evolutivo dos seus habitantes. Quanto mais diminui a influência da matéria entre eles, ou seja, entre nós, mais evoluídos nos tornamos. Kardec, de forma sintética, para que pudéssemos entender, né, o processo evolutivo dos orbes, classifica os mundos em 5 categorias, né, ou seja, 5 níveis evolutivos. Tá? 5 níveis evolutivos que, didaticamente, para que a gente possa entender. Né? Vamos ver então nas suas palavras para a gente não se equivocar. Né? Ele diz assim, ó, embora se não possa fazer dos diversos mundos uma classificação absoluta, pode-se, contudo, em virtude do estado em que se acham e da destinação que trazem, tomando por base os matizes mais salientes, dividi-los de modo geral, como se segue. Tá? Então vamos ver essas 5 categorias, né, de mundos, e de forma crescente, do menos evoluído ao mais evoluído. Então, a primeira categoria são os mundos primitivos, destinados às primeiras encarnações da alma, de Allan Kardec. Né? O segundo mundo é de expiações e provas, onde domina o mal. E aí dá um certo frenesi, dá um friozinho na espinha, mas tudo bem, não sei por que isso. Mas vamos ver, de repente a gente vai entender por que esse frenesi. Em terceiro, uma categoria acima, está os mundos de regeneração, nos quais as almas que ainda têm que expiar aurem novas forças, repousando das fadigas. Né? E aí já dá uma sensação já de alívio, também não sei porquê, mas dá uma sensação de alívio. Né? Como se tivesse assim, uma luz no final do túnel. Vamos lá, entender por que isso. Um quarto estágio, né, de mundos, né, um
quarta categoria, né, mais acima, que seria a penúltima da escala evolutiva, são os mundos ditosos, onde o bem sobrepuja o mal. A partir daí a gente não tem muita noção, não. Até mundos de regeneração dá para entender, mas mundos ditosos já começa a fugir um pouco do que a gente vê, do que a gente entende, né? Assim, fazendo uma análise grosseira, né, quando ele diz que onde o bem sobrepuja o mal, ou seja, existe o mal. Mas me parece que nessa escala, esse mundo, esse mal não é igual ao que a gente conhece, né? Deve ser um bem mais ou menos, um bem mal feito, né? Mal, não deve rolar lá por lá, não. Mas eu não tenho muita noção disso, né? E o quinto mundo, né? Esse ou seja, o quinto estágio, o mundo mais evoluído, o topo da evolução, são os mundos celestes ou divinos, habitação de espíritos depurados, onde exclusivamente reina o bem. Esse, então, a gente não tem noção nenhuma, né? A gente tem relatos, né, de que são esses mundos, aqueles que vivem espíritos como Cristo, né, os espíritos crísticos, e são aqueles espíritos que, por chegarem nessa condição, têm como responsabilidade criar e dirigir mundos, né, algo desse nível, né? Então mas tem uma coisa muito bacana nisso, né? Nós fomos criados para habitá-los. Isso dá um gás tremendo quando a gente consegue entender. Vamos ver a escala onde nós nos encontramos, mas também saber que nós fomos criados simples e ignorantes, mas perfectíveis, ou seja, a nossa jornada é para alcançarmos esses mundos. Muito bacana. Tá. Ok, né? E a Terra? Qual seria a sua classificação? Nos diz Kardec, bem diretamente, a Terra pertence à categoria dos mundos de expiação e provas. Razão porque aí vive o homem a braços com tantas misérias. Deu para saber daquele frenesi, daquele frisinho na espinha, né, dessa conexão. Somos habitantes do mundo de provas e expiações. Tá? Ou seja, nós estamos a braços com tantas misérias. Dá para entender, né, olhando para o derredor, o que está aí. Mas não, nós temos compromissos. Vamos ver que se estamos aqui não é à toa. Tá? E daí? Tá? É uma pergunta que não se quer calar. E daí? O que significa esse conhecimento para todos nós? Pelo menos o que deveria significar, né? O Cristo, entre muitos e fundamentais ensinos que nos legou, nos disse em determinada ocasião: conhecereis a verdade, ela vos libertará. Sem entrarmos em análise profunda, né, desse ensinamento, mesmo ficando na superfície, podemos entender que só conseguiremos alterar o nosso momento, o nosso estágio atual evolutivo, através da conscientização dele próprio, ou seja, reconhecendo nossas fragilidades. E é fato, né? Pois ninguém transforma algo que não conhece. Né? É simples assim. Então, o conhecer é importante, ele nos liberta porque conhecendo o nosso momento, reconhecendo que a gente já conquistou aquilo que a gente precisa conquistar, a gente consegue fazer as devidas modificações que precisam ser feitas. Nós estamos aqui para isso. Né? Tem um exemplo que é da monja Quen. Gosto muito da monja Quen, é uma representante de um outro segmento religioso, né? E é interessante trazer esses exemplos para ver que o pensamento não é só estar dando a doutrina espírita, não, né? A verdade está em todos os cantos, né? E ela conta uma história bem interessante. É um jovem que quer se tornar monge, tá? Um budista, e chega para um monge budista e chega para ele e fala: monge, eu assim, já estudei isso, e começa a estudar, e ela narra, né, a monja, todos os conhecimentos, aqueles conhecimentos todos inerentes ao seu segmento religioso. E ele fala que conhecia tudo aquilo, e ele cita as passagens, aquelas coisas todas, né? Então ele quer saber o que faltava ainda para ele se tornar monge, né? E aí o monge dá um sorriso, né, para ele e faz o seguinte convite: vamos tomar um chá? E o rapaz, claro, vamos tomar um chá. E o monge pega a xícara e começa a verter o chá na xícara. E propositalmente a deixa transbordar.
E aí o menino estrela, né? Monge, tá vendo? Tá transbordando. Uma das características principais é consciência, é atenção. O senhor tá deixando transbordar a xícara? E aí o monge sorrindo vira para ele e diz o seguinte: viu, quando a xícara tá cheia, não tem mais espaço para nada, transborda. É isso, né? Muitas vezes nós nos colocamos na vida dessa forma, nós nos achamos cheios, né? Somos com o nosso orgulho, vaidade, né? Achamos que sabemos tudo. Então, no segundo estágio, pertencentes ao mundo de segundo estágio evolutivo. Ou seja, como saber tudo? É impossível, nós estamos no caminho. Sem demérito nenhum, estamos no caminho, estamos buscando o progredir. Então, estar aberto para isso, ter essa consciência, faz com que a gente consiga fazer as transformações necessárias. Essa é a mensagem. Então, como vimos, a nossa condição, ou seja, o nosso orbe, é de expiações e provas, sem demérito. Estamos no caminho. Né? No capítulo 3, nos itens 13 a 15 do Evangelho segundo o Espiritismo, na mensagem de Santo Agostinho, tá? Recebida lá em Paris em 1862, nos traz informações importantes sobre o estágio em que o nosso orbe ainda se encontra. Tá? A primeira informação é que a superioridade da inteligência de uma maioria dos seus habitantes é uma das características que nos diferencia dos mundos primitivos. Tá? Então isso é uma questão. Existe lá a inteligência que está. Isso é fato. Estamos aqui conversando virtualmente. Né? Isso é fantástico. A pandemia nos proíbe, né, do contato, mas nos proíbe de trabalhar e de continuarmos o nosso desenvolvimento, não. A inteligência serve para isso. Então está aí. Vimos dentro do nosso processo uma descoberta de vacina em um recorde, né, em menos de um ano. Tudo bem que tem umas que são fraquinhas, mas fazem parte, estão aí, estão ajudando a preservar a vida. Né? E frutos de quê? Da inteligência do homem. Né? Então essa é a primeira característica que ele coloca. Uma outra característica são as qualidades inatas que trazemos conosco, já que estamos vinculados a esse mundo, constituem a prova de que já vivemos e realizamos um certo progresso. É fato. Né? Trazemos, né, reminiscências do passado. Se nós estamos no segundo orbe, nós passamos pelo primeiro. E tem mais coisa aí. Né? Tem mais alguns detalhes que o Santo Agostinho vai nos colocar também. Né? E que assim, nos explica mais diretamente dessas reminiscências que trazemos, mas que elas são importantes, né? Porque elas fazem com que a gente consiga, através do conhecimento adquirido, continuar o nosso processo de crescimento. Né? Mas, contudo, todavia, os muitos vícios que também trazemos denotam a imperfeição moral, né, que ainda nos caracteriza. Está na bagagem, né? São essas reminiscências passadas. Nós fazemos coisas positivas, mas também trazemos as negativas. Tá? Daí, começamos a entender a necessidade de vivenciarmos situações que nos exijam esforços. Né? No dizer de Santo Agostinho, ele diz assim: mediante a penoso trabalho e misérias da vida. Esses são os esforços. Para que dessa forma possamos nos desenvolver e ascender, merecendo, né, condições de vida melhor, ou seja, cada um segundo as suas obras, trabalhando, adquirindo, se desenvolvendo. Né? E para isso precisamos de um meio propício para isso. É isso que a gente vai ver mais à frente. Né? Então a Terra, como estamos vendo, como mundo de expiações e provas, também recebem espíritos que não estão enquadrados somente nessas condições de espíritos mais simples, menos experientes, né? Que ingressam aqui na Terra como um curso de educação para se desenvolverem com os que estão mais adiantados. Isso é uma questão bem interessante que ele coloca, é como se esses espíritos não tivessem ligados a um planeta de provas e expiações, mas que são trazidos para que possam, junto com a maioria que já desenvolveram relações sociais, inteligência, que possam ajudar
alavancar o seu progresso. Isso tem algumas colocações no texto, alguns termos utilizados que eram expressões daquela época, dentro da sociologia, da antropologia, dos estudos da ciência humana daquela época. Então, tem algumas expressões que hoje nós temos diferente, né? E que são, infelizmente, muitas vezes pinçadas fora do contexto para dizer que a doutrina espírita seria preconceituosa e tudo mais, porque fala de raça, fala de inferioridade, né? E não é nada disso. Tá? Então existe uma nota lá no final do Evangelho, é bom que a gente veja essa nota, porque o editor, ou seja, a Federação Espírita Brasileira, vem explicando essas questões todas, mostrando exatamente essas questões, mostrando que a doutrina espírita, no seu cômputo geral, né, em todas as obras do Pentateuco e também das subsídias das outras que Kardec organizou como a revista espírita toda, é patente a questão da total consciência, né, contra a qualquer tipo de preconceito. Não existe nenhum tipo de preconceito. E Kardec deixa isso bem claro em todos os seus textos. Então isso é muito importante, essa observação, porque quando a gente lê o texto pode ter essa confusão. Alguns têm porque não veem a obra como um todo. Né? E mostra, a própria reencarnação prova isso pra gente. Né? No momento em que eu reencarno, eu não posso reencarnar numa civilização, em outra civilização, dentro de um meio social, dentro de outro meio social, com cor de pele diferente, com essas coisas, não importa, o espírito que vale. Né? E ele explica que essas análises da ciência da época, e até hoje também acontece isso, faz a abstração do espírito. E aí realmente o que é patente são as questões materiais que levam a esse erro, né, ótico, né, essa visão limitada. Mas sigamos, né? Só para a gente colocou, porque isso é importante que a gente entenda essas questões, que também existem espíritos que realmente estão aí para serem ajudados. E aí, Santo Agostinho é mais contundente em relação aos espíritos em expiação. Diz que são exóticos da Terra. Aí que, nós somos espíritos, né? Em expiação. Então será que a gente não é daqui? A gente já veio de outros lugares? Quando ele diz que pela sua própria condição atual, que denota muitas imperfeições morais, os levaram a serem convidados, tá? A gente deu uma amenizada aqui, nós estamos dando uma amenizada. Fomos convidados por algum tempo a conviverem num mundo como o nosso, para auxiliarem no seu desenvolvimento, já que possuem de sua parte uma inteligência desenvolvida e conhecimentos adquiridos. Né? Essa é a nossa condição. Um mundo como o nosso não é que um mundo que seja ruim, não. O mundo, né, a questão, ela é ótima. Né? Mas para viver nele você precisa de corpo físico, você precisa da matéria, você tem necessidades, né, onde você vai ter que trabalhar essas questões todas. Então, você precisa de trabalho, você precisa de se desdobrar, você precisa de usar a sua inteligência direta. Então é nessa condição, num mundo como o nosso, porque é um mundo onde a matéria, você precisa da matéria para agir nele. Tá? Por isso que as sociedades que já possuem um certo grau de desenvolvimento, diz lá Santo Agostinho, né, sentem mais a sua atuação. Esses meios são mais provados pelas contrariedades e desgostos promovidos pela convivência. Né? É isso que a gente sente. Como a gente também já desenvolveu as questões morais, quando existem esses embates nossos, do nosso lado inferior, as questões são mais sentidas. Né? E é isso que a gente é o nosso, talvez, estado, né, emocional nosso hoje, né, é muito fruto disso. Então, Santo Agostinho finaliza nos dizendo que a Terra é um dos tipos de mundos expiatórios que possuem uma variedade infinita, né? Espíritos que, podemos dizer, no mesmo patamar, mas com experiências distintas. E aí, né, Santo Agostinho enfatiza, né, palavras dele, mas revelando todos com um caráter comum o servirem de lugar de exílio para espíritos rebeldes à lei de Deus. Então, é isso que está aí. Tá? Então, esse é o caráter comum de todos nós que estamos aqui. Tá? É porque fomos, e muitas vezes continuamos sendo rebeldes à lei de Deus. Estamos aqui. Mas, por que isso, então? Então, a nossa estada aqui, qual seria essa finalidade? Ou seria um pagamento aos erros cometidos, a essa rebeldia? Seria pena, seria castigo? Então,
Não. Decididamente não. Né? E aí Santo Agostinho nos dá um grande finale. Olha o que ele diz pra gente. Ele diz assim: esses espíritos têm aí de lutar. Quando ele fala esses espíritos, somos nós, tá? Esses espíritos têm aí de lutar, ao mesmo tempo, com a perversidade dos homens e com a inclemência da natureza. Duplo e árduo trabalho que simultaneamente desenvolve as qualidades do coração e as da inteligência. É assim que Deus, em sua bondade, faz que o próprio castigo redunde em proveito do progresso do espírito. Esse castigo entre aspas, né? Ou seja, são os resultados das nossas próprias ações, da nossa rebeldia, mas que ele dá condições, num mundo onde a gente vai ter que usar a inteligência, onde a gente vai ter que usar a fraternidade para a gente crescer, precisar de um para o outro, né? No momento em que a gente está, por exemplo, estamos estudando aqui, a gente está tentando entender, e outros estão com paciência ouvindo, e a gente está trocando energias positivas, ou seja, esse processo que é fundamental em nossas vidas, e a vida nesse mundo nos dá essa possibilidade. Então isso que ele coloca pra gente é muito interessante. Tá? Então isso não é castigo não, é uma oportunidade maravilhosa de crescimento e desenvolvimento. Então, amigos e amigas, né, queridíssimos, né, vemos que a própria condição do nosso orbe é fruto do nosso próprio estágio evolutivo. São os nossos pensamentos, sentimentos e ações que os caracteriza. Ainda como o quê? Como um mundo de expiações e provas. E aí tem uma pergunta que não se quer calar. Até quando? Isso é uma questão que a gente precisa conhecer, né, saber do nosso estágio, saber do nosso processo evolutivo, da onde nós temos que alcançar e como nós estamos é importantíssimo. Sabemos que estamos no estágio de transformação, passando para o terceiro estágio evolutivo, lembram? Daquele friozinho, né? O primeiro é aquele mal-estar, mas depois deu um certo frenesi, assim, um ar de esperança, onde tem uma luzinha no final do túnel aparecendo. Né? Por quê? Porque estamos em transição para o mundo de regeneração. Aquele em que mesmo as almas, né, terem que ainda expiarem, já existe um outro ânimo, pois os que ali chegaram são aqueles que promoveram e continuam promovendo, no dizer de Paulo de Tarso, o bom combate. E esse bom combate, né, representa os esforços que todos nós fazemos, sinceramente, porque tem que vir de dentro para fora, não pode ser de boca, né, para domarmos as nossas más inclinações. Não é pedido a nenhum de nós o que não temos condições de fazer. Nunca. A cada um segundo as suas próprias possibilidades. É simples assim. Ou seja, vocês lembram da parábola dos talentos? Lembram? Vamos lá, vamos então lembrar dela. Vamos então, agora, nos colocar nos lugares daquelas personagens que são ditas na parábola, né? Daqueles servidores. Eu tenho até uma ligeira impressão, fazendo um parênteses aqui, que o Cristo estava e ainda está sugerindo, sugerindo isso, mais ou menos isso. Né? Eu tenho uma ligeira impressão que a parábola é para isso, para ele se colocar no lugar e aprender com ela, mas tudo bem, né? Vamos lá. Se recebemos, nos pautando lá na parábola, né? Se recebemos 1, 2 ou 5 talentos, o que importa é o que faremos com eles. Ok? Concordam com isso? Tá. Vimos que, em hipótese nenhuma, foi ou seria cobrado ao que recebeu apenas 1 talento que o multiplicasse por 10. Não mesmo. Foi dito, inclusive, pelo Senhor. Tá lá. Segundo a sua capacidade. Então, a capacidade de cada um. Ele não pediu mais. Não. Ele sabe que aquele só pode dar um, deu um para ele. Ou seja, a cada um segundo as suas próprias condições. Se não conseguimos sermos fiéis com um pouco, como almejar mais?
Né? Então a ciência, Deus é pessoalmente, né, tem todos os seus atributos, né? Todos os atributos. A providência divina não cairia nesse erro básico, que é meio que nosso. Né? Por isso, o Senhor lá na parábola diz aos que foram operosos, responsáveis e conscientes o quê? Servidor bom e fiel, já que foste fiel nas coisas pequenas, dar-te-ei a intendência das grandes. Isso para aquele que recebeu 5 e multiplicou para 10. Tá? E para o outro, aquele que recebeu 2 e multiplicou para 4, ele diz o seguinte: servidor bom e fiel, pois foste fiel em pouca coisa, confiar-te-ei muitas outras. Olha que bacana. Mas o que ele disse para o terceiro servidor? Servidor mau e preguiçoso. Pegou pesado, não. Pegou exatamente isso, né? Servidor mau e preguiçoso. Pois é assim, né, que ele foi caracterizado mais, né? Vamos ver, né? Será que a gente está nessa categoria? Né? E o sentencia. Como é que ele sentencia esse tipo de servidor? Tire-lhe, pois, o talento que está com ele e dei-no ao que tem 10 talentos, porquanto dar-se-á a todos os que têm, e esses ficarão acumulados de bens. Quanto àquele que nada tem, tirar-se-lhe-á mesmo o que pareça ter, e seja esse servidor inútil lançado nas trevas exteriores, onde haverá prantos e ranger de dentes. Vou repetir a frase. E seja esse servidor inútil lançado nas trevas exteriores, onde haverá prantos e ranger de dentes. Isso não nos lembra as palavras divinas que vimos lá com Santo Agostinho? Vamos relembrar, né? Quando ele diz lá em determinado momento, né, que vivenciamos situações que nos exigem esforços, né? E coloca lá, mediante a penoso trabalho e misérias da vida. A gente que vem de trás aqui para isso, né? Para quê, né? Para que dessa forma nós possamos nos desenvolver, ascender, merecendo condições de vida melhor. Né? Depois, mais na frente, ele diz o quê? Quando ele diz que, pela sua própria condição atual, que denota muitas imperfeições morais, os levaram a serem o quê? Convidados. Ele não fala comunidade, nós estamos aqui adoçando, porque o Santo Agostinho diz assim, degradados, né? Ou seja, foram degradados, né? Por algum tempo a conviverem no mundo como o nosso, para auxiliarem no seu desenvolvimento, já que possuem de sua parte uma inteligência desenvolvida e conhecimentos adquiridos. Olha só, né? Como existe uma questão benéfica nesse processo. Né? E mais na frente ele diz, né? Mas revelando todos como um caráter comum, o servirem de lugar de exílio para espíritos rebeldes à lei de Deus. É por isso que a gente está aqui. Mas, como a gente viu nas palavras de Santo Agostinho, né, está bem fazendo o link aqui com a parábola dos talentos, exatamente isso. Esse plano de residência é o nosso estágio hoje, atual, né, onde nós temos essas lutas acerbas, né, em busca da nossa renovação através do nosso sustento material, da manutenção das nossas relações, dos nossos sentimentos. Né? Isso é castigo? Não! Isso é o amor de Deus em nossas vidas, né? É a oportunidade de crescimento, de evolução. Por isso nós temos que ver a Terra, né? Ter essa consciência do estágio que ela nos encontra, porque é um estágio que nós a colocamos, né? E que, através do nosso desenvolvimento, conseguiremos modificar esse estágio para um mundo de regeneração que nós estamos aí às portas dele, estamos já mostrando, né? Essa própria conturbação, exatamente isso. São as renovações, é a consciência de se tirar o que estava oculto para sabermos a nossa própria condição, como nós vemos a vida, como nós sentimos a vida, para que a gente possa transformá-las. Então, a Terra é um berço bendito para todos nós, que nos dá essa oportunidade de crescimento. Então, queridos amigos, ficamos por aqui, extremamente felizes pela oportunidade de mais uma vez estarmos juntos, né? E vamos então fazer a nossa prece final. Querido Mestre Jesus, estamos extremamente felizes e agradecidos, Mestre, por mais essa oportunidade que tivemos,
dessa convivência fraterna e da oportunidade de estudarmos essa doutrina fantástica que é a doutrina dos Espíritos, que nos dá essa clareza, né, que nos mostra a nossa condição, a condição do nosso orbe, como vimos no estudo dessa noite, para que, com a consciência dos fatos, da nossa condição, possamos, através dos nossos esforços, com a tua ajuda sempre incondicional, que sempre recebemos, promovermos o nosso progresso e, consequentemente, o progresso de todos aqueles que estão ao nosso derredor, inclusive do nosso orbe. Temos consciência que vivemos, a nossa vida vive num processo sistêmico e que cada esforço e cada evolução que fazemos reverbera em todos os corações, em todos os lugares. Muito obrigado, mestre querido. Fica conosco hoje e sempre. Que assim seja e graças a Deus. Muito obrigado mais uma vez pela oportunidade. Desejamos a todos muita paz.